A mensagem da manhã, tanto quanto a mensagem da noite, não são novas para a maior parte de vocês. Mas eu creio naquilo que alguém disse com muita propriedade. Você se alimenta todo dia. A comida de ontem não serviu para hoje. Não é que não serviu, você tem necessidade de comer novamente. E eu creio que espiritualmente falando é a mesma coisa. Por isso que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina que nós devemos meditar na palavra dele de dia e de noite, que devemos realmente estar com ele em todo o tempo, por isso que devemos orar continuamente. E só os desavisados e quem não crê naquilo que a palavra de Deus diz pode pensar de maneira diferente, que pode viver a sua própria vida do seu jeito. O propósito da mensagem dessa noite é mostrar através da Bíblia como você pode ter certeza plena da sua salvação. Você vai dizer, eu já tenho isso, mas não estamos pensando em você propriamente, mas em que você tenha algo para dar para quem precisa. Nós vivemos num tempo em que as pessoas são ensinadas que, em muitas circunstâncias, situações que não é possível ter certeza da salvação e que a Bíblia não dá essa certeza. E não pretendemos esgotar todos os textos bíblicos que vão provar isso, mas trazer alguma orientação bem segura para você e para que você tenha como dar a outros. Nós falamos hoje de manhã que temos interesse em que pessoas se disponham a servir com os novos decididos nos 2 primeiros fascículos. E aqui não está todo o segundo, mas temos parte dele. E eu vejo que o conteúdo disso, enquanto eu estou preparando, eu sou bastante edificado. E eu creio que você pode ser também. Anteriormente nós vimos as verdades básicas do Evangelho, agora veremos verdades sobre o seu relacionamento com o seu Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Elas são da maior importância para uma vida cristã, uma vida equilibrada na sua relação com o Senhor. Então vamos ver algumas bênçãos que Jesus proporciona aos que recebem-no como Salvador e Senhor. Ao receber Jesus Cristo, você se torna ou se tornou filho de Deus. João 1, 11 e 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O texto diz que quando você recebeu a Cristo, você se tornou filho de Deus. Seria o caso de perguntar, então, o que você era antes? E se você fizer essa pergunta para muitos, eles vão ficar assim, porque eles sempre pensaram que eles eram filhos de Deus, naturalmente, porque nasceram como resultado da criação de Deus. Nós, antes de nascermos na família de Deus, nós éramos apenas criaturas de Deus. Criados, sim, por Ele, mas não nada além disso, de acordo com o texto que nós acabamos de ler.
Duas coisas você teve que fazer para se tornar filho de Deus. De acordo com João 12, receber e crer. A ordem parece estar invertida. Seria crer e receber. Aqui está receber e crer. Mas por quê? O texto diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele explica, a saber, aos que creem no seu nome. Quem creu no nome dele, o recebeu. Por isso, essa ordem. Ele diz que todo mundo que recebe a Jesus se torna filho de Deus. Mas ele explica, a saber, aos que creem no seu nome. Ao receber Cristo, você é salvo. De acordo com Efésios 2:8, nós somos salvos por meio da fé. Então, recebemos Cristo pela fé quando nós cremos. Em outras palavras, quando nós cremos. Efésios 2:8, que nós vimos hoje de manhã, diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós podemos ver no texto que as obras não são necessárias para a salvação, mas que as obras são consequências, ou melhor, consequência, ou resultado da salvação e da nova vida em Jesus. Eu queria destacar uma coisa que, infelizmente, poucos sabem. Está registrado em 1 Coríntios 3, 10 a 15. E aqui nós lemos assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como o sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O apóstolo Paulo sempre foi alguém que lançou os fundamentos. Por isso que ele foi apóstolo, e como os demais apóstolos, eles foram chamados com o propósito de lançar os fundamentos. Ou seja, eles foram para lugares onde ainda não havia nada ainda em termos de conhecimento de Deus através de Jesus, e eles lançaram as bases, lançaram os alicerces. Eles eram homens para toda a obra possível e imaginável. O apóstolo, normalmente, ele tinha, e um apóstolo como os do Novo Testamento, deveriam ter todos os dons do Espírito. Você pode olhar que eles tinham todos os dons possíveis e imagináveis que são citados na Bíblia. Você pegando uma lista de dons, você vai descobrir isso. Eles tinham todos os dons. Jesus tinha todos os dons. E o apóstolo, qual o significado da palavra apóstolo? Alguém enviado em nome de outro. E o apóstolo, porque ele é desbravador, não tem ninguém para fazer. Ele tem que fazer tudo, então ele começa fazendo de tudo. Depois ele sai e deixa a igreja, e a igreja não é outra coisa senão o corpo de Cristo, e Deus age, ou melhor, Cristo opera através do seu corpo, onde ele é o cabeça e cada um de nós é membro do seu corpo. Mas, então, ele disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Quem é o outro? É o que viria depois dele, que seria o pastor, seria o profeta no contexto do Novo Testamento,
seria o mestre, e ele diz, o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Ele explica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. Qual é o fundamento? É Jesus. Por isso que ele diz, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Jesus Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta. Pois o dia, esse dia é o dia, eu entendo aqui como o dia em que Deus vai, ou melhor, que vamos comparecer diante de Deus e vamos prestar contas daquilo que fizemos através do que Ele nos deu. Então ele diz, a obra se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta. Pois o dia o demonstrará. Ele explica agora por quê? Porque será revelada pelo fogo. Você veja que ele falou de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. As últimas coisas são totalmente destrutivas, ou melhor, destrutivas. Destrutivas não é bem a palavra. Elas são passíveis de destruição por meio do fogo. Mas o ouro, a prata e as pedras preciosas, o fogo não destrói. Mas o feno, a palha, e o que mais que ele fala? E madeira, isso o fogo consome. E onde ele quer chegar? Então ele vai dizer, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento, que é Jesus, permanecer, isso é, depois de passar pelo fogo permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. O que o texto nos ensina é que toda obra que eu não tiver feito, a obra que eu não fizer em Cristo, eu fizer por minha autorrecreação, por minha... eu acho que eu tenho que fazer isso, então eu vou lá e faço. Mas aquilo não veio de Deus, não foi orientação de Deus, não foi uma direção de Deus para a minha vida. Eu fiz porque achei que era assim que tinha que ser feito e pronto. Isso aí não vai passar no fogo não, isso aí vai se queimar. Nós temos que entender que somente a obra que eu faço em Jesus é a que vai passar pela prova do fogo e vai permanecer. Eu vou receber recompensa por aquilo que eu fizer em Jesus. Tudo que eu fizer na minha carne não vai prosperar e não vai passar pelo crivo do fogo que vai provar a obra de cada um. Logo, eu não terei recompensa. A Bíblia não ensina que eu sou salvo pelas obras, ensina que eu sou salvo por meio da fé em Jesus e que eu pratico as boas obras. Agora veja o que diz o verso anterior, Efésios 2, 8 a 10. O verso 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então é o que eu fizer depois de Jesus, é o que eu fizer em Jesus e eu fizer através dele. Vocês estão lembrados de que em João capítulo 15, Jesus disse que sem mim vocês não podem fazer nada. Isso não é conversa fiada, isso é verdadeiro. Fazer, todos nós podemos fazer. O ser humano pode fazer o que ele quiser. Pode
Tudo que ele tiver vontade de fazer, ele pode fazer. Mas não significa que ele fez em Jesus. Não significa que ele fez na dependência de Jesus. Isso não vai, pode ser uma coisa boa, muito boa. Hoje de manhã falamos de um rico que assina cheque. Hoje ninguém assina cheque, mas que ele construa 10 hospitais. Mas por que ele fez isso? Qual a motivação dele? Para aparecer, para agradar a Deus do seu jeito? Várias pessoas quiseram agradar a Deus e se deram mal. Vocês lembram de Saul, que quis agradar a Deus, e Samuel foi lá e disse, olha, você está em rebelião contra Deus, porque tem tanto prazer o Senhor em holocausto, sacrifício, enquanto que se obedeça a sua palavra. Então, obedecer é melhor do que o sacrificar. Seguir a direção do Espírito é melhor do que qualquer coisa que você possa fazer. O que eu e você temos que colocar é a nossa vida nas mãos de Deus e pedir que Ele nos use como instrumentos dEle. Aí você vai saber que não é você vai saber que é Ele vai receber a glória e no dia final você vai ter a recompensa. O que você fez nele, porque você não tem mérito. Não foi você, não é obra das suas mãos, não é seu expediente, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade. Nós temos que entender que nós não podemos realmente fazer nada sem Jesus. E só o que é feito nele, por meio dele e através dele é que terá recompensa. É mais uma evidência de que ninguém pode ser salvo pelas obras. Porque só as obras feitas nele é que vão ter recompensa. Agora, você vai ser recompensado porque você deixou ele fazer as obras que ele quis fazer em você. Agora, você pode recusar. Ele fala com você, ele incomoda você, mas você pode resistir. E você não faz o que ele quer que você faça também. É por isso que a Bíblia diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração. Isso é na minha linguagem, mas porque eu memorizo os textos, muitos deles, nas versões antigas, usava os pronomes vosso, e normalmente as traduções mais modernas não usam os pronomes com essa característica. Então, é por isso que nós lemos o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, a partir dos versos 10 a 15, e você depois pode meditar naquilo que nós lemos aqui rapidamente. Por isso, toda obra que não foi feita em Cristo será queimada pelo fogo, não vai resistir ao fogo. Ao receber Jesus Cristo, ele passa a viver em você. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É significativo o fato de que Jesus está se dirigindo a uma igreja, a igreja de Laodiceia. É uma igreja onde Jesus quer ter lugar. E ele está batendo a porta. Se alguém abrir a porta para ele, ele vai entrar, vai cear com essa pessoa e ela vai cear com ele. Parece que na igreja de Laodiceia não havia espaço para Jesus. Era uma igreja rica, era uma igreja próspera do ponto de vista econômico e financeiro, o fato é que Jesus aqui está fazendo um convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo.
Você pode imaginar, bom, isso é a casa, está falando de casa. Não, eu creio que está falando da nossa vida. Casa é um lugar onde se come, né? E Jesus está falando de cear comigo e com você. Ele não está falando de comer propriamente algo comível fisicamente, mas de uma relação de comunhão com Ele, que parece não existia na igreja de Laodiceia, onde ele chega a dizer, o que eu quero ler aqui, Apocalipse 3. Não deu certo aqui não. Eu quis andar mais rápido, mas vamos ver se dá certo. Sim, eu sei, é porque o aplicativo aqui que não está abrindo. Mas é a Bíblia mesmo, eu queria andar mais rápido, vai. É o que são as palavras que ele dirige à igreja de Laodiceia, como nós vimos falando. Ele diz assim: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Ele está falando de valores espirituais. Não é de ouro. Ouro refinado pelo fogo. Fala de uma vida, de um relacionamento que foi provado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas, fala de pureza, para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E nudez na Bíblia é pecado. Não é a nudez, é porque a nudez é uma figura do pecado. Quando o homem pecou, a primeira coisa que ele sentiu a necessidade foi de cobrir-se, né? E o Senhor promete cobrir com vestes brancas, como só Ele pode dar, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos. Para quê? Para que ele pudesse ver, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Depois que vem, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Muito bem. Jesus aqui é quem está falando, como é fácil descobrir pelo contexto. Agora ele está falando a mim, está falando a você, ele deseja ter um lugar especial na minha vida e na sua vida. Quando a pessoa se converte, a gente procura mostrar que Jesus está nele de fato. Isso deve mudar todas as coisas. Nós cantamos aqui um cântico, como é que é? Entra na minha casa, como é que é? Hein? Muda, olha, entra para que ele vai entrar na casa? É para mudar, não é? Não é esse não? Hein?
Qual é que canta aqui? Tua morada, teu mude as coisas de lugar, não é? Então, mudar o quê? Jesus vem para mudar. Ele vem para mudar a minha vida, a sua vida. E o incrível é que ele não para de mudar as coisas. Às vezes eu fico pensando, eu já estou com a idade avançada, né? E eu fico pensando, mas eu me sinto como se estivesse começando, e as mudanças que Deus quer e vai fazendo, e Ele continua quebrantando, continua me levando a me render a Ele em N lugar, em N situações. Então Ele não para. Eu acho que o dia que vai parar é o dia que eu subir para estar com Ele, quer pela morte, quer pela vinda dEle. Talvez pela primeira parte mesmo, mas vamos ver. Então, o que Ele quer é entrar, é mexer, é mudar, é transformar e ter comunhão conosco, não é? Então, uma das maravilhas da Bíblia, saindo desse assunto, é que a Bíblia tem resposta para todas as indagações que alguém possa ter. E entre tantas, nós queremos destacar 3. E devemos nos deter na última. A primeira é de onde eu vim. E quando você lê na Bíblia, nos capítulos 1, 2, eu diria até o 4 de Gênesis, você vai descobrir muita coisa a respeito do que aconteceu no início e como as coisas aconteceram. Na realidade, o livro de Gênesis explica muitas coisas que as pessoas ficam indagando e lá tem respostas. A segunda pergunta é por que estou aqui? Isso nós encontramos resposta logo no livro de Gênesis, no início, capítulo 1, versos 28 a 30, João 3,16 e João 10,10, onde Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, a última, para onde eu vou? Nós temos inúmeros versículos na Bíblia que mostram para onde vamos os que temos posto a nossa fé e a nossa confiança em Jesus. Eu não vou lê-los, mas se você quiser anotar, se você tiver ligeireza, João 6,47, 8,51, 10,28, capítulo 11, versos 23 a 27, 14, 2, 17, 24, 18, 36. Em todos esses textos no Evangelho de João, Jesus fala sobre esse assunto. Mas vamos parar, especialmente em 1 de João, que não foi Jesus quem disse, mas foi o apóstolo João quem escreveu, no texto que nós chegamos a ver hoje de manhã, com um detalhe que não foi visto hoje de manhã. 1 de João 5, 10 a 13. Diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, o verso 10 diz que quando você não crê no testemunho que Deus dá,
você está dizendo que ele é mentiroso. E onde é que ele dá esse testemunho? É na palavra dele. Mas ele também testemunha, se você tem Jesus, que você tem esse testemunho interior. A Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 16 diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito da nossa relação com Deus, que somos filhos de Deus. E quando você não crê na palavra de Deus, você está dizendo que Deus é mentiroso. Mas ele diz claramente no verso 10, aquele que crê, o texto diz, aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Ele está falando de um testemunho interior que tem o respaldo na palavra de Deus. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito de seu Filho. E ele diz, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Como dissemos de manhã, a vida eterna nós encontramos em Jesus, que é o Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essas coisas foram escritas com o propósito de que soubéssemos que temos a vida eterna, os que temos crido em Jesus Cristo. Muito bem. Nós temos uma promessa importantíssima também em Hebreus 13, 5. Diz assim, que a vida de você seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. No original, no grego, a segunda parte desse verso, o texto diz assim na segunda parte, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. No original está assim, de maneira alguma deixarei você, eu nunca, nunca o abandonarei, nunca, nunca, nunca o desampararei. É isso que está escrito lá. Eu vou repetir. De maneira alguma deixarei você, nunca, nunca, nunca o desampararei. Então, Cristo não só entrou na sua vida, se você o recebeu, quando você o convidou, mas lhe deu a vida eterna e promete que nunca vai deixar você. João 10, 27 e 29 confirma isso. Agora são palavras de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, aqui nós temos duas características das ovelhas de Cristo. Elas ouvem a voz de Cristo e elas o seguem. Agora, ele salienta que ele conhece as suas ovelhas. Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
E ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Jamais perecerão. A morte não é o fim. A morte não é um ponto final. Ele diz, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O que é que o Pai deu para ele? As suas ovelhas. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, eu posso ler ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, na oração que Jesus faz. Ele diz assim: e agora, ó Pai, verso 5. Não. Versículo 6. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É interessante observar também que não é você que segura na mão de Deus. Tem um cântico aí que diz, segura na mão de Deus, segura na mão... Não é você que segura, é Ele que segura na sua mão. Porque se você segurar, você vai soltar. Mas quando Ele segura, Ele não solta. Essa é a diferença. Quem segura você nas mãos de Deus não é você, é Ele. A Bíblia diz que ainda que o justo caia 7 vezes, ele vai se levantar. Nós cantamos há pouco, Romanos 8, versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que é que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Nada, nada, nada. Não é assim que a gente canta? Eu e você não dependemos de emoções. Eu não sei se o trenzinho das 4 leis vai dar para projetar aí, vai? Aquele trenzinho vai dar para aparecer aí? Ah, deu. Então preste atenção aí. A locomotiva representa um fato. Fato é uma verdade. Um fato não muda. Aqui onde está escrito fé, isso é uma locomotiva, não é nessas locomotivas modernas que você vê circulando aqui no Rio, não. Quem conheceu a Maria Fumaça aqui? Todos aqui já sabem o que é a Maria Fumaça? Tá, então aqui é a locomotiva, é a máquina que move os outros vagões. Aquele segundo vagãozinho ali, onde está escrito fé, é um depósito de lenha. Um depósito não, é um lugar onde coloca lenha.
E ali, a lenha é colocada ali, porque a lenha é o combustível para Maria Fumaça, que a gente chama de Maria Fumaça. Coloca a lenha, ela queima e ela provoca, dá força através da lenha, a locomotiva se movimenta. Então, a locomotiva aqui é simbolizada, o fato é simbolizado pela locomotiva. A locomotiva corre com o vagão ou sem ele. O vagão é o que vem ali depois. Pode ser um ou muitos vagões, né? Mas aqui é um só. Então, o texto diz, a locomotiva que representada, melhor, o fato representado pela locomotiva, corre com o vagão ou sem ele. Ele não depende do vagão. O vagão é que depende da locomotiva. Agora, mas será inútil o vagão tentar puxar a locomotiva, porque ele não tem poder em si de puxar a locomotiva. Da mesma forma, nós não dependemos de sentimentos ou emoções, mas colocamos a nossa fé e confiança em Deus e nas promessas da sua palavra. Então, a nossa autoridade é a palavra de Deus e não as nossas emoções. Como cristãos, nós devemos viver pela fé, confiança em Deus e na sua palavra. Então, o fato representa Deus e a sua palavra, fé é a nossa confiança em Deus e na sua palavra. A fé aqui é lenha que movimenta o vagão, que é o fato. E emoção é o resultado da nossa obediência. Então, o fato é uma verdade e um fato não muda. A palavra de Deus não muda. Jesus disse que tudo vai passar, menos a palavra dele. Agora, as suas emoções mudam. Nós somos muito susceptíveis, influenciados por uma série de circunstâncias que acontecem conosco. Se você tem uma decepção, você fica abatido. Se alguém trata você mal, muitas vezes você fica abatido. Você fica desanimado. Se alguém não reconhece o que você faz, se alguém parece que não te enxerga, você pode ficar chateado com isso, né? E existem várias coisas. Você pode ter feito uma prova e não ter saído bem. Você pode ter tido um problema no trabalho, pode ter tido um problema no carro, alguém pode ter batido em você, você pode ter batido, o que eu falo é o carro, viu, né? E, enfim, N coisas que podem abater você. São imprevistos que surgem na vida e que nos levam a abater, nos afetar emocionalmente. Então, nós somos chamados a ter o nosso olhar voltado para a palavra de Deus. Por quê? Porque é um fato, e fato não muda. As emoções variam de acordo com as circunstâncias. Mas a palavra de Deus não muda. As circunstâncias mudam, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele diz que as palavras dele não vão passar. Tudo pode passar, mas as palavras dele não vão passar. Então, nós temos que entender que temos que colocar a nossa fé na palavra. Daí a importância de nós estarmos em contato com a palavra. Não somente aqui na igreja, mas diariamente lendo a palavra, buscando entender a vontade de Deus através da palavra. É por isso que Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé é a lenha que vai colocar fogo para fazer a locomotiva mover-se.
Nós temos que colocar a nossa fé na palavra e não nas emoções. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus ou da palavra de Cristo. Então, é muito importante que nós, desde o início da nossa vida, nos detenhamos especialmente na palavra de Deus, porque ela é fonte de vida, de poder, e ela que nos vai dar a fé que necessitamos para ir em frente e enfrentar as dificuldades que surgem no nosso dia a dia.